Olá, paz e bem. Eu sou Vande Rocha, psicanalista não verbal. Psicanalista não verbal chama um pouco atenção, aliás, chama bastante atenção, justamente pelo fato de que as pessoas, num primeiro momento, imaginam que, se é não verbal, não vai falar no setting psicanalítico. Eu fiz um vídeo explicando exatamente todos esses novos parâmetros no canal Psicoanálise Não Verbal, que está no cabeçalho do perfil Vande Rocha. Basta clicar lá, acha o vídeo, é o vídeo de apresentação do canal, e aí você vai saber por que psicanálise não verbal, ou psicoanálise não verbal, que também é um nome na própria. A ideia, em termos vagos, é utilizar a leitura corporal, a linguagem corporal, como um recurso terapêutico no setting psicanalítico. E ele é bastante eficiente, porque ele manifesta verdades inconscientes, detalhes inconscientes que podem redirecionar a prática clínica. Mas como esse vídeo não é sobre isso, esse vídeo tem um outro apelo, então eu vou deixar que você assista aquele vídeo para colher todas as informações a respeito desse método com mais detalhes. Aqui nós vamos falar especificamente sobre um recorte social, mas antes eu quero enaltecer o fato de que esse recorte ele foi colhido a partir de métricas específicas colhidas no setting psicanalítico. No último semestre, aliás, nos últimos 7 meses, eu atendi até 65 pacientes por semana, de pessoas de todo o Brasil e algumas de fora dela. O recorte que eu vou passar aqui é alarmante, porque mais da metade dos meus pacientes tiveram a sua infância adulterada, foram abusados sexualmente na infância. Mais da metade. Para quem conhece um pouquinho das métricas do IBGE, sabe que, por exemplo, para pesquisar quem são os presidenciáveis do nosso país, pesquisa-se em torno de 3.000 pessoas em regiões específicas do país para saber a opinião de milhões de pessoas no colégio eleitoral. Assim sendo, nós, dentro dessa apresentação, desse recorte, de que mais da metade das pessoas atendidas, de um grande volume de pessoas atendidas de diversas partes do Brasil e do mundo, refere-se a pessoas abusadas sexualmente na infância, nós podemos dizer que isso é uma grande fatia da sociedade. Mais ainda, nós ousamos dizer que entre as décadas de 60 e 90 houve uma pandemia emocional, uma pandemia de abuso sexual contra a criança. Aliás, quando eu falo criança, é criança mesmo, dentro principalmente da primeira infância. Bom, por que eu estou trazendo esse dado aqui especificamente? Parece-me que a chamada dessa live era Minha Vida como Psicanalista, Minha Missão de Vida. Eu quero trazer aqui as teorias de um novo método, um método auxiliar embasado na psicanálise clássica que vem com alguns diferenciais de acesso, tanto na teoria da construção quanto na abordagem. Muito embora eu me paute na psicanálise clássica, eu vou trazer aqui uma forma de observar, ou seja, uma estrutura de observação tanto da teoria quanto da prática, que se configurou no novo método de atendimento no setting psicanalítico. A princípio, quero reforçar que a base deste vídeo é o recorte clínico que eu absorvi nesses últimos 7 meses, de que mais da metade dos meus pacientes tiveram abuso sexual na infância. Então, a base ainda é aqui a experimentação da ferramenta, um case que vai fazer com que no final desse vídeo você entenda que a minha missão de vida tem a ver com isso. A princípio, vamos estabelecer o que a psicanálise clássica já nos mostra como teoria, quando uma criança, por exemplo, neste caso, quando a gente sofre um trauma, mas nesse caso, quando uma criança é abusada sexualmente na infância e não conta para ninguém, esse conteúdo é reprimido. Bom,
Uma vez que ele foi reprimido, a criança, a consciência da criança é obrigada a conviver com essa informação. O problema é que ela não dá conta de conviver, por exemplo, com um tio, com um primo, às vezes com um pai, com um irmão que abusou sexualmente. Então, existe um mecanismo chamado de censura consciente que aprofunda essa informação reprimida para o mais longínquo do inconsciente, ou seja, para as profundezas do inconsciente. E lá há um desligamento emocional, ou seja, a criança para de sentir, e lá, naquela profundeza, lá nas profundezas do inconsciente, esse conteúdo se torna recalcado, apagado, parcial ou totalmente. O que acontece a seguir é algo alarmante, porque embora a criança consiga conviver com os agressores sem sentir nada, nem medo, nem repulsa, ou seja, ela não tem os elementos do abuso original, porque ele está recalcado e parcialmente ou totalmente desligado emocionalmente. Por isso é que é comum algumas crianças abusadas continuarem convivendo em reuniões de família com os abusadores. E ela não sente o que ela sentiu originalmente, porque isso está desligado nas profundezas do seu inconsciente. É nômina deste método que a censura consciente não é estabelecida pela psicanálise clássica. Onde está essa censura consciente na estrutura psíquica? Então, foi definido neste método que a censura consciente é um subproduto da consciência, uma vez que ela tem que proteger conteúdos pré-conscientes e inconscientes para que eles não venham para a consciência, quer seja como uma lembrança, quer seja como um sentimento. Ou seja, esse conteúdo recalcado fica esquecido no inconsciente profundo, esquecido da consciência. Mas o inconsciente, ele sabe que esse conteúdo interno é tóxico e altamente tóxico. Bom, eu já falei também num outro vídeo, quero reforçar, no cabeçalho desse perfil tem um canal Psicoanálise Não Verbal. Se você clicar, tem um vídeo que vai explicar as 6 manifestações, as 6 possíveis manifestações do recalque na superfície consciente. Mas como o objetivo desse vídeo não é esse, as 5 primeiras manifestações eu vou pedir que você vá lá e assista o vídeo de abertura do canal, porque lá você vai saber que o recalque ele vence a censura consciente de 5 maneiras. Através dos sonhos que o inconsciente codifica para jogar para a superfície, porque esse conteúdo tem que vir para a consciência para poder ser elaborado, desligado, e aí sim ele vai virar uma cicatriz na história da pessoa. Ou seja, ele deixa de ser um dínamo gerador de energia e gerador de uma série de consequências nefastas para o adulto, eu já vou falar daqui a pouquinho, e passa a ser história. Mas para que ele seja desligado, ele precisa vir. A criança ou o adolescente, o jovem ou adulto tem que tomar consciência desse abuso para poder se desligar dele. Então ele se manifesta através de sonhos que são codificados. Por isso, na interpretação dos sonhos no setting psicanalítico, a gente consegue trazer esse conteúdo no nível consciente, aí elaborar esse conteúdo e a pessoa se liberta dele em uma ou mais sessões. Atos falhos, que são coisas que a pessoa fala e não consegue explicar porque falou, é o recalque se manifestando. Xistes, que são as piadas de mau gosto, o humor ácido que retrata a verdade do recalque, do inconsciente profundo. Sintomas, alguns especificamente ligados a algumas situações, normalmente a situação crítica do abuso original, no caso dessa live, e leitura corporal, linguagem corporal, através de gestos, microexpressões e alterações fisiológicas específicas. Então, de acordo com esse manancial de manifestações, a gente consegue colher na história do paciente e ele mesmo consegue perceber a partir da autoobservação no seu dia a dia essas manifestações para que elas sejam trabalhadas no setting psicanalítico. Essas 5, ratifico, tem um vídeo explicando pormenorizadamente, porque é uma palavra tão difícil, todos esses elementos com mais detalhes, ou seja, com mais profundidade, melhor dizendo. Aqui eu quero chamar a atenção para uma única manifestação, para uma manifestação bem específica. Esse recalque
ele também surge na superfície e também é uma nômina deste método. A psicanálise clássica não observa. Eu chamo atenção para isso, para que alguns psicanalistas não digam, nossa, eu não vi isso em lugar nenhum. Sim, não viu exatamente, porque ela é uma nômina deste método especial, da psicanálise intitulado psicoanálise não verbal. O recalque, mais tarde, o recalque da criança abusada sexualmente, que é o tema da live de hoje. Mais tarde, ele vai subir para a superfície, só que ele precisa enganar a censura consciente, que é o instrumento, é o escudo de proteção da consciência, porque a criança, lembre-se, o que é uma proteção para a criança, para o adulto é uma interferência, porque o recalque quer subir para ser observado, e elaborado e eliminado, e a censura consciente, que acredita estar protegendo o indivíduo, agora adolescente, jovem ou adulto, é um fator de interferência para a sua evolução. Então, nômina deste método, para que o recalque suba para a superfície com a permissão da censura consciente, ele se disfarça de consciência. Ou seja, o inconsciente cria uma capa de conteúdo consciente e aí a censura consciente deixa ele subir livremente, justamente porque ele não está no seu formato original. Assim como o inconsciente codifica o recalque para aparecer em forma de sonho, ele mascara de consciência para vencer a censura consciente. E por que isso faz todo sentido? Justamente porque, uma vez que ele está mascarado de consciência, a pessoa, o indivíduo adolescente, o indivíduo abusado sexualmente na infância, agora adolescente, jovem ou adulto, reconhece isso como consciência e acha que ele é isso. E acha que isso é um desejo dele. Qual é o desejo? Atrair a mesma situação do abuso original na infância. Atrair o agressor. Como assim? Aspas. Vamos colocar uma aspas aqui. Já lhe ocorreu olhar para uma pessoa na rua e, de repente, pela deambulação, pelo jeito de andar, você dizer, nossa, é o meu amigo de infância, e não importa que você não o vê há 10, 20, 30 anos, você vai lá e é o seu amigo de infância que você reconheceu pelo jeito, embora ele esteja todo diferente na fisionomia, pelo jeito de andar, pelo jeito de falar, às vezes você reconhece seu amigo de infância. Ocorreu, certa vez, eu estava na pandemia, entre o ano 2000 e 2020 e 2022, eu estava de máscara, de gorro, no McDonald's, se não me engano, numa loja de conveniência, e conversando com a minha sócia, de repente, uma ex-paciente minha me identificou de gorro, de máscara, eu só estava com os olhos de fora, pelo jeito, pelo tom de voz, ela me identificou. Isso é interessante porque são marcadores específicos que fazem com que a gente reconheça pessoas específicas. Por que isso é importante? Quando o recalque sobe, como eu disse, o inconsciente o mascarou de consciência, ele vence a censura consciente e nós, neste caso, a criança abusada, agora adolescente, jovem ou adulto, acha que ele é o próprio recalque, que é um desejo dele, e atrai os predadores, ou seja, como ele conhece o movimento corporal, micro detalhes do abusador, ele vai buscar o abusador na idade como jovem, como adolescente, jovem ou adulto, porque ele conhece os marcadores. E tem um detalhe, os abusadores também conhecem os marcadores não verbal da vítima, da criança que foi abusada. Então, há uma atração, é plug e tomada, há uma atração, às vezes, inclusive bioquímica, através da própria química eliminada no ambiente, que é um marcador específico. Por exemplo, os animais, quando você está com muito medo, os animais sabem que é uma química do medo. Cada descarga hormonal de cada emoção gera um cheiro específico, gera uma manifestação química específica. Uma vez que todos esses marcadores são observáveis pelo então recalque disfarçado de consciência, que a pessoa acha que é ela sente um desejo muito grande por se aproximar de pessoas específicas. E, novamente, o abuso acontece. Mulheres vítimas de relacionamentos abusivos retornam até 9 vezes para os seus agressores, mesmo aquelas espancadas por 11 horas seguidas. Eu tenho uma paciente que passou por isso. O que significa dizer
que ela só fica do lado do agressor porque ela acha que o recalque é ela. Porque ela acha que esse desejo de ficar com o agressor é ela. Não é. É o recalque pedindo, reproduzindo a situação do abuso original, obrigando a pessoa a ficar diante do abusador em relacionamentos tóxicos, em situações insustentáveis socialmente falando, principalmente no meio social, em baladas, em orgias e etc. Esse recalque, a pessoa sexólatras, mulheres que têm que fazer sexo compulsivamente, às vezes traindo seus pares, dizendo, não, eu gosto muito de sexo, esse é o meu jeito. Não, esse é o recalque. Sempre que um comportamento é abusivo, sempre que você tem que racionalizar, justificar o injustificável, que é o mecanismo que a gente usa para explicar as aberrações que a gente faz enquanto revestidos dessa consciência chamada recalque, obrigatoriamente a gente se expõe a diversas situações. É por isso que a vítima tem dificuldade de se libertar do agressor, porque ela acha que ela é o recalque. E é exatamente por isso que muitas pessoas passam a vida sendo agredidas sucessivamente. Sabe aquela situação? Eu não quero fazer a hora que eu vejo já fiz, eu não quero repetir essa situação a hora que eu vejo já repeti, é mais forte do que eu. É o recalque da criança abusada que foi pelo inconsciente, disfarçado de consciência, que subiu e convenceu a censura consciente de que é um instrumento da consciência e convenceu você de que você é isso. Você não é. Portanto, no setting psicanalítico, o objetivo é identificá-lo, arrebentar o fio, ele vira história, ele vira uma cicatriz na linha do tempo, e o adulto, com toda uma nova coleção de valores, vai fazer outras escolhas a partir de então. E é interessante, eu quero abrir mais uma aspas aqui, que o ano passado eu fui convidado pela doutora Fábia, gentilmente pela doutora Fábia, para compor, como membro consultor, uma vez que eu não sou advogado, o Comitê de Combate à Violência contra a Mulher na OAB, na subseção Campinas, na subseção distrital de Campinas. E eu aceitei o convite, montei junto com a psicanalista Lidiana Shepard, a gente fez um estudo, montou um site de denúncia, Disque 180, etc. Esse site estava pronto para ir para o ar, a gente entendeu que não era isso. Não é criar mais um canal onde a mulher vai ligar e vai na sua cidade fazer uma denúncia, etc, etc. Não era isso. E por isso foi antes dos últimos 7 meses, como eu disse no começo dessa live, que eu atendi uma média de até 65 pacientes por semana e acumulei mais de 1.200 horas práticas, onde metade dos pacientes foi abusado sexualmente na infância. Foi o que eu disse no início desse vídeo para quem está chegando na live agora. Depois assista o começo, vocês vão entender. E justamente por isso, essa estrutura foi montada, essa estrutura teórica e depois prática, tem ferramentas onde eu descobri como abrir as memórias e o abuso original, que está lá no profundo do inconsciente, subir para a superfície e a pessoa lembrar do começo, meio e fim do abuso, de todos os abusadores e de toda a sua linha do tempo. Porque é somente acessando esse abuso que se arrebenta o fio dessa coisa disfarçada de consciência, desse abuso disfarçado de consciência, que obriga a pessoa a continuar a ser abusada para sempre. E foi assim que, recentemente, há 2 semanas atrás, o que me motivou, inclusive, fazer essa live e todo o resto do conteúdo que eu vou passar nessa live, que eu espero que, se você entender, você compartilhe muito, porque essa informação é muito importante. Recentemente, a questão de 2 semanas atrás, uma das minhas pacientes que tem a sexolatria, ela tem que fazer sexo compulsivamente a despeito dos seus valores, casada, com filhos, senhora da sociedade, da sua cidade, e com uma representatividade lícita e lúcida. Ela construiu os seus valores, mas tem um dínamo que a obriga a fazer sexo compulsivamente de forma irresistível. Agora, por que é irresistível? Porque o abuso original da infância, que obviamente fez parte da vida dela, a obrigava a continuar
se sujeitando a esses abusadores. Tanto que não há nem prazer, de fato. É algo que ela tem que fazer. Ou seja, o recalque a obriga a reviver dizendo: me resolva, me elabore. Não é um auto-boicote, é um pedido de ajuda vindo lá do inconsciente, mascarado de consciência, vencendo a censura consciente, que é o instrumento de proteção da criança, pedindo ajuda, fazendo com que essa então adulta reproduza a mesma situação do abuso original, para que ela entenda que isso que essa criança precisa ser acolhida, precisa ser entendido que não faz parte desta idade, fez parte daquela idade. E a única forma dele comunicar, desse recalque ser comunicado, é fazendo com que quimicamente a pessoa reproduza, para que ela entenda, arrebente o fio, e isso vá ser passado, vai ser uma cicatriz dolorosa e infeliz na sua história. E esse adulto possa ter autonomia para seguir em frente. Mas até então, ela compulsivamente foi condicionada durante muitos anos a fazer sexo com dezenas e dezenas de homens. Tudo isso no seu conteúdo oculto subliminar, nessa, aspas, segunda personalidade, chamada recalque. Ou seja, ela não tinha escolha química de resistir a ele, e ela não precisava resistir, era só compreender para arrebentar esse fio. Então, o que nós fizemos no sétimo psicanalítico foi entrar em cada uma. Na cena original, a gente abriu, tem um mecanismo, uma ferramenta que eu desenvolvi que chama de secação de recalque, que a gente entra na fresta de memória que ela tem do abuso original, e a partir de então a gente preenche a cena adjacente de uma forma específica, a gente esgota a censura que vai querer apagar todos esses elementos, e aí ela abre, num momento a pessoa só tinha um live, uma fresta de luz sobre essa memória, ela abre e a gente conecta emocionalmente e ela sente o que a censura consciente protegeu daquela criança na época em que ela foi abusada. O que é interessante é que dentro deste processo, conforme a gente foi acessando essa memória e todas as outras memórias e todos os outros abusos que ela se proporcionou ao longo da existência dela, num determinado ponto, há 2 semanas atrás, ela sentiu o estímulo, ela mandou mensagens comentando, chamando alguns homens, querendo marcar com alguns homens para ter relações sexuais para ela mecanizadas, mas irresistíveis. E aí, num determinado ponto, fez isso. Ela se viu mulher com valores, casada, mãe, fiel ao marido, ilibada nos seus valores, e o recalque. E ela disse: eu não sou essa vagabunda, essa coisa, eu não sou essa mulher que faz esse monte de coisa horrível, inclusive as coisas que ela era obrigada a fazer quimicamente. Eu não sou essa mulher. E pela primeira vez, ela se viu disfarçar, ela se destacou e ela viu quem ela era na consciência. E esse dínamo chamado recalque, abuso infantil disfarçado de consciência, que a obrigava quimicamente a fazer coisas que ela não queria fazer, que ela tinha que racionalizar, justificar o injustificável como sendo: não, mas eu devo estar errada mesmo, eu devo ser essa mulher que trai marido, que faz esse monte de coisa, eu acho que eu devo gostar de sexo, eu sou uma mulher desequilibrada. Não, era só o recalque pedindo ajuda. E pela primeira vez em 40 anos de vida, ela não chegou a termo, ela não transou, ela não abasteceu o recalque. E desde então, ele perdeu força, porque em cada uma das vezes em que a gente entrou lá atrás, no dínamo, a gente foi arrebentando e ele foi perdendo força, a ponto dela conseguir enxergá-lo. E agora nós estamos num processo para que ela se desligue. Eu nunca imaginei que uma sexolatria pudesse ser controlada sem a parte medicamentosa, que ela pudesse sofrer um controle que não fosse químico, um químico exógeno. E pela primeira vez eu vi uma mulher recalcada na infância, abusada na infância, que passou por uma vida de destruição, de autodestruição, porque não entendeu que o recalque era um pedido de ajuda. Pela primeira vez ela conseguiu fazer um controle não medicamentoso do seu recalque, da sua compulsão. E isso me motivou, inclusive, a trazer esse assunto aqui,
Porque eu achei, como eu disse, eu fui convidado para fazer parte do Comitê de Combate à Violência contra a Mulher da OAB. Eu achei originalmente que a minha missão de vida estava vinculada a este segmento. E não está. Eu não vou tratar do abuso das mulheres, da violência contra a mulher, até porque as crianças abusadas são tanto homens quanto mulheres. E também existe a vítima homem, também de relacionamentos abusivos, e também vítima de predadores sociais. O que eu estou trazendo aqui é uma nova percepção. O meu papel, obviamente, eu atendo todas as pessoas que chegam a mim, mas pelo recorte de mais da metade da minha agenda, ser de adultos que tiveram abuso, vítimas de abuso infantil, que sofreram abuso infantil, abuso sexual infantil na infância, significa que o meu papel aqui, enquanto psicanalista não verbal, com todas essas novas ferramentas, é atender adultos que tiveram a sua criança abusada sexualmente, que foram abusados sexualmente na infância. E isso fez toda a diferença. Bom, eu quero trazer aqui um case que vai ser muito importante para contextualizar, inclusive, a minha missão de vida como psicanalista. Quem me conhece sabe que eu já passei por diversos segmentos da saúde, diversos segmentos do desenvolvimento humano. A minha área sempre foi humanas, desde sempre. E dentro dessa área de humanas, eu me tornei um exponencial em alguns setores específicos, sou escritor, etc, etc. Eu posso dizer hoje que tudo o que eu fiz se juntou num único pacote de competências para desenvolver esta ferramenta. Que agora essa é a última profissão das múltiplas profissões em que eu fui bem sucedido, porque eu me dediquei a isso, porque você vai entender na minha história por que eu consegui publicar 21 livros, como que eu tive tempo para deixar tanto legado no planeta. Foram quase 38 mil horas de estudo, desde a minha pós-adolescência até o presente momento, e tudo isso, estudos filosóficos, religiosos, de diversas religiões, estudos voltados para áreas técnicas da área da saúde, do desenvolvimento humano, tudo isso se formou num único pacote de competências que deu corpo a este método e deu voz a esse profissional, hoje psicanalista não verbal. Então, eu quero contar um único case que vai fazer com que você que está assistindo essa live entenda por que eu defendo a bandeira hoje de adultos que tiveram a sua criança abusada sexualmente. Eu vou trazer um case de uma criança, salvo engano, de aproximadamente 5 anos de idade e que foi abusada da seguinte forma. Ela estava brincando na rua e o protagonista, obviamente, autorizou que eu contasse essa história aqui, ocultando alguns detalhes, obviamente, para ele não ser localizado. Então, essa criança estava brincando na rua e, de repente, um garoto entre 13 e 15 anos chamou essa criança para o quintal da casa dele, dizendo se ela queria atirar com uma espingardinha de chumbo. Bom, imagina, você pega uma criança do interior do nosso país, de 5 anos de idade, um garoto mais velho dá atenção para ela, e ela já carente, filho de pais problemáticos na época. Bom, na época foi extremamente atrativo. E para que a criança tirasse com a espingardinha de chumbo, ela deveria deixá-lo fazer alguma coisa. O que, na lembrança, o que a criança lembra depois, quando foi aplicado a técnica de secação do recalque, que ela só uma lembrança do depois. Aí foi aberta a cena, ela lembrou da cena inteira. Esse menino mais velho, ela estava de pé, baixou os shorts e penetrou essa criança. E ejaculou dentro dessa criança. Essa criança não sabia o que estava acontecendo. Bom, como foi consensual, porque havia uma premiação depois, e como não foi agressivo, e provavelmente foi feito com algum cuidado, e talvez o membro desse adolescente não fosse tão grande, então de alguma forma ela suportou passiva, sem considerar aquilo no momento uma agressão tão grande. Na sua psique ela foi violentada, mas ela não tinha consciência disso naquele momento, porque logo em seguida ela passou pelo mal-estar ou por aquela coisa estranha, porque depois ela ia atirar com a espingarda de chumbo. E foi o que aconteceu. Ela, assim que acabou o ato, ela deu 2 tiros lá, salvo engano, pela narrativa, num abacateiro, e findou a história. Bom,
Ela não sabe quanto tempo depois, talvez no dia seguinte, ela, a mãe e a irmã estavam indo para algum lugar e ela comentou: mãe, eu deixei o menino, falou o nome do menino, colocar o pipi dele no meu bumbum. Bom, foi algo natural, afinal de contas, isso não era nada demais, apesar do menino ter pedido para que a criança não falasse para ninguém. Nesse momento, imagina, isso aconteceu há dezenas de anos atrás, numa cidade do interior do nosso país. É natural que a mãe perdesse completamente o chão. E aí, o que a criança lembra foi do pai, logo em seguida, do pai e da mãe atravessar a rua para ir na casa, para ir nesse vizinho que morava ali perto. E qual não foi a surpresa que ela ficou meio atônita, apesar de acolhida, meio atônica com tudo que estava acontecendo, porque foi uma exposição, ela não entendia o porquê que estava todo mundo tão alterado assim. Bom, no dia seguinte a este evento, de manhã, a criança foi na rua de cima para poder brincar, e esse menino, que era o mais velho da rua, que era o dono da rua, não deixou ela brincar. Falou: agora que você contou, nunca mais você brinca aqui. E a criança voltou chorando para casa e, infelizmente, porque ela tinha sido devidamente acolhida, orientada, mas infelizmente, no momento seguinte, tinha um adulto desavisado no caminho dessa criança, que viu ela chorando e perguntou: por que você está chorando? E a criança disse que o menino não deixou ela brincar, porque ela contou que foi abusada. Esse adulto disse para ela: tá vendo? Quem mandou você contar? Nesse momento, o trauma foi gerado. Porque não fosse toda a situação, se essa especificamente, porque ela contou, a maioria das crianças não contam, aí esse conteúdo é reprimido e a censura consciente recalca, desliga, e a criança, esse recalque vai surgir lá na frente, como explicado há pouco na live. Acontece que essa criança ainda não estava traumatizada. Ali ela ficou. Porque ela viu os adultos desconfortáveis, ela viu os adultos em desequilíbrio emocional, e depois ela foi impedida de brincar na rua, e depois um adulto desavisado disse para ela: tá vendo? Quem mandou você contar? Nesse momento ela entendeu que isso deveria ser esquecido, porque se tornou uma grande dor que essa criança teve que carregar. Então ela reprimiu o conteúdo, a censura consciente recalcou, desligou emocionalmente, e disso até a adolescência dessa criança ela passou por muita coisa. Mas como o assunto não é esse case, apenas trazer 2 pontos da linha do tempo do case, e com um elemento muito importante que eu falei há pouco. Só um momento que eu preciso beber um pouco de água. Houve um elemento muito importante que eu trouxe há pouco, que a criança recalcada, ela sabe, quando o recalque sobe disfarçado de consciência, essa criança, esse recalque, sabe como é o abusador, conhece os elementos do abusador, ou seja, conhece a linguagem não verbal do abusador. Então ela atrai para si novos abusadores, não como um auto-boicote, mas como um pedido de ajuda, refazendo a situação original, a agressão original, para que ela possa se conscientizar, arrebentar o fio, isso vira história e ela segue fazendo outras escolhas. Mas nós não fomos educados para reconhecer isso como um pedido de ajuda. Nós, como isso vem disfarçado de consciência, nós achamos que nós somos assim. E nós ficamos também visíveis como vítimas para todos os abusadores. E assim esse código social se estabelece. Desta forma, essa criança foi passando por diversas situações, atraindo diversos abusadores, até que num determinado ponto, entre 16 e 17 anos, o protagonista não sabe me dizer exatamente qual foi o ponto, mas entre 16 e 17 anos, ele foi com um amigo, então também predador, que até então não havia incidido sobre ele de uma forma direta, e essa criança foi com adultos de mais de 20 anos, segundo a lembrança desse psicanalizando, de carro
para um bordel na sua cidade, para um prostíbulo que era despedida de solteiro de um desses adultos, entre 20 e 25 anos. Bom, esses adolescentes tinham 16 anos de idade aproximadamente. E, obviamente, seria uma aventura. O problema é que nós estamos falando de um adolescente que tem o dínamo da vítima, lembre-se disso. E ele já era vítima de diversas formas, bullying social, eles olhavam, de alguma forma, as pessoas queriam bater nessa criança, nesse adolescente do nada, ou arranjavam situações para expô-lo ao ridículo, enfim. Havia todo tipo de abuso feito contra esse adolescente. Mas especificamente nessa despedida de solteiro, foram para lá, tudo certo? Detalhe, nem esse adolescente e nem os primos, né, desse adolescente que foram fazer despedida de solteiro sabiam nada da história desse adolescente. Não sabiam nada, nem da história pregressa, não tinha nenhum tipo de evidência de que essa criança tinha sido abusada na infância e diversas outras vezes. Não havia nenhuma evidência. Isso reforça a minha tese de que abusado e abusadores se atraem através dos mecanismos não verbais, mecanismos químicos, etc. Assim, quando essa criança foi para essa despedida de solteiro, na volta dentro do carro, esse adolescente se lembra de estar atrás no carro, esses adultos estavam sentados espalhados no carro, e de repente um desses adultos, do nada, vira para esse adolescente e fala: cala a boca, pau no cu. E aí todo mundo gostou da brincadeira. Ei, pau no cu, não sei o quê. E assim, eles começaram a predar. O adolescente não conseguiu responder. Ele se sentiu acuado. É como se aquele agressor original e todos os agressores subsequentes estivessem todos no carro. Ele estava rendido. E ele ficou apavorado, ele não sabia o que fazer. E aquele apelido, parece que foram os 30 minutos mais longos da vida desse adolescente. Porque ele estava ameaçado, ele não sabia por quê, o que estava acontecendo. E aquele apelido dentro do carro se tornou efetivo, ele não conseguiu se libertar. Bom, quando ele finalmente saiu do carro, ele se sentiu aliviado. Só que não. Porque esse colega, amigo, adolescente, também era um predador, mas de outra forma. E no dia seguinte, imagina, 16 anos, tá, ginásio, colégio, talvez naquela época, e de repente, essa criança, esse adolescente, o amigo dele, contou a história no colégio. Nós conhecemos como é a tribo adolescente, e ainda em desenvolvimento cheio de recalque, entre agressores e agredidos, entre abusadores e abusados. Qual não foi a sua surpresa? Que ele foi recebido, a partir de então, no colégio, com o apelido de pau no cu. Você imagina um adolescente heterossexual tendo que conviver com quase 50 adolescentes dos 16 aos quase 22 anos de idade, ostensivamente entre 16 e 20 anos de idade, com esse apelido em todos os lugares. Na rua, no colégio, nas festas, no clube. Imagina ser recepcionado com o apelido de pau no cu, ele heterossexual. E ele não conseguia ter voz. Assim como no carro ele não teve voz, ele não conseguia ter voz. Ele simplesmente não tinha voz. Ele chegou, palavras dele, a odiar sair de casa, mas para não degenerar em solidão, ele que tinha muitos talentos, começou a criar uma série de possibilidades de ser amado, de ser aceito, de ser validado, e se tornou um estudioso crônico, e se tornou um doador crônico, e se tornou, em vez de focar para baixo, ao suicídio, ele focou para cima, em ser aquele que me ame, olha, eu vou fazer um monte de coisa para você, me ame, não me destrua. Ele era recebido no colégio com musiquinhas do tipo pau, pau, pau no cu, não vai a lugar nenhum. E todos olhavam para ele enquanto ele chegava dilacerado. Porque mesmo que ele fosse homoafetivo, não importa. Ele seria exposto de uma forma violenta. Por que eu digo heteroafetivo?
heterossexual, porque isso, para um heterossexual, é uma extrema agressão à sua base ancestral. O que significa dizer que essa criança, esse adolescente, teve que ser mortificado, sem defesa, por todos os seus amigos. E convivendo com esses amigos, ele desenvolveu tanta competência, mas tanta competência, tanto estudo, que ele se tornou um extremo estudioso e especialista, rapidamente especialista em absolutamente tudo que ele podia. Bom, aos 24 anos de idade, esse adolescente, esse então jovem, não aguentou. E rompendo com todos os grilhões que o prendiam à sociedade, ele entrou numa clausura espiritualista. Aos 22 anos ele leu um livro chamado Nosso Lar, que falava sobre a possibilidade dessas agressões terem vindo de outro lugar e que a lei de ação e reação dava para ele uma chance de seguir diferente na vida. Então, com base neste livro e na época, na religião ligada a este livro, ele fez uma clausura espiritualista que durou dos 24 aos 27 anos, onde ele se isentou de todo mundo. Naquela época, sem internet, sem mídias, só existia o telefone. Então, ele perdeu contato com absolutamente todos os seus amigos. Porque, de fato, ele teve bem pouco, talvez uns 2 ou 3 não usaram esse apelido com ele. Talvez uns 10 nunca usaram esse apelido com ele, apesar de saber. 10 em centenas, em quase 10 anos de vida. É muita coisa. Então, depois dessa destruição toda, ele lia uma média de 50 livros por ano, aí sim de diversas religiões, budismo, zen budismo, as mais diversas expressões filosóficas e religiosas, e fez curso de desenvolvimento psíquico, começou a se alimentar, parou de se masturbar, ficou casto, celibatário, tinha poluições noturnas, ele tinha uma série de convulsões, porque ele não queria que esse recalque se manifestasse de forma nenhuma, porque de alguma forma ele sabia que era sexual, e intuitivamente ele desligou a sexualidade como uma forma de autopreservação do recalque, e se desligou de todas as pessoas. A mãe o acolheu, e ele ficou depressivo, muito embora as pessoas não soubessem, durante quase 3 anos da sua vida, estudando uma média de 50, lendo uma média de 50 livros por ano, livros de 200, 300, 500 páginas. Depois desse período, ele saiu para a sociedade, foi fazer psicoterapia, fez psicoterapia durante 5 anos, vomitou todo o ódio que ele tinha para fora, de tudo que aconteceu com ele, muito embora a psicoterapia feita com uma psicóloga não fosse o modelo que ele precisava. Hoje eu entendo que esse modelo teria sido muito mais eficiente para ele, por trabalhar o recalque, por reconhecer esse dínamo da forma como foi explicado nessa live, e de repente esse jovem urrou, esse jovem adulto urrou dentro da psicanálise e conheceu nesse meio tempo uma mestra que o inseriu nas terapias holísticas, a princípio massoterapia, depois curas prânicas, depois acupuntura. E ele se tornou um ávido estudioso. E aí ele saiu daquele playboyzinho violentado para um espiritualista que dedicou sua vida a isso. Voltou toda a sua atenção a isso, mudou toda a sua rede de amigos. A partir daí, ele começou a buscar novos elementos e, como acupunturista, em 9 meses, ele já sabia mais que os professores. E aí, chamou a atenção do mestre dele, assim que ele se formou, ele começou a dar curso em 8 estados brasileiros, se tornou um congressista com técnicas próprias e, num determinado ponto, ele conheceu a programação neurolinguística e sempre mortificado por uma série de relacionamentos abusivos pessoais e outros tantos que apareciam em forma de predadores no meio comercial. Ele sempre estava exposto, de alguma forma sofrendo assédios morais na empresa. Ele sempre, lembra, a vítima atrai os predadores, a vítima, o recalque disfarçado de consciência o fez crer que ele era essa vítima. E financeiramente ele perdeu, então ele começou a não se permitir, porque o recalque dizia que ele era uma pessoa suja, maculada, então ele não tinha direito a nada, não tinha méritos, apesar de um monte de especialidade em que rapidamente
ele foi acumulando e financeiramente ele perdeu, se prejudicou diante de grandes amigos que investiram nele e ele tinha muita vontade de cumprir suas obrigações comerciais, financeiras, mas era sempre, ele tinha que subir rapidamente uma torre para dizer: me amem, pelo amor de Deus, me olhem, porque foi esse um instrumento de autocompensação, para que ele não deprimisse, para que ele não se suicidasse. Dentro dessa trajetória, num determinado ponto ele conheceu uma imersão da programação neurolinguística, se entusiasmou por ser uma pseudo-solução na época, mas que ampliou um pouco mais o mindset dele, foi até o topo dessa formação. Até então, ele começou a publicar livros na área da saúde para compartilhar esse conhecimento, para que ele fosse reconhecido. Depois, rapidamente, na programação neurolinguística, publicou vários livros e mais tarde, aos 45 anos, ele caiu, falido, física, mental, emocional, financeiramente, depois de passar por 2 vezes na cidade de São Paulo pelo processo Hoffman. Quando ele caiu, ferido, destruído aos 45 anos de idade, voltando para a casa da mãe, ele foi deitar no sofá e o joelho direito dele implodiu. Na psicossomática, o joelho é orgulho ferido. Bom, naquele momento ele ficou aleijado, ele não podia andar, a psique dele, ele estava um homem aleijado de 45 anos de idade. Ele poderia deprimir e desistir, mas a partir dali ele ficou relativamente real, longe de todos aqueles personagens que ele construiu para suplantar a dor de ter sido tão maltratado, para que as pessoas o amassem e o respeitassem, desesperadamente. E de repente, aquele adulto ferido, moído, esfacelado, começou do zero. E ele assistiu um seriado chamado Lie to Me, e desenvolveu do zero um método de leitura corporal que o levou até ser consultor do Jornal Globo, publicou vários livros também nessa área. E aí, depois de toda esse super especialista, que foi super num monte de coisa, ele se tornou psicanalista. Um psicanalista não verbal. E como vocês já perceberam, aquela criança abusada na infância fui eu. E por isso a minha voz travou durante toda a exposição desse vídeo. Eu fui aquela criança abusada na infância que passou a vida inteira sendo abusado, passou a vida inteira subindo torres desesperadas para ser aceito, para poder ser amado, validado, que se tornou especialista sem chão, porque ele se tornava especialista empreendedor de palco, para que ele pudesse ser amado, e depois ele construía a estrutura de baixo. Assim, desde os 24 anos de idade, foram aproximadamente 38 mil horas de estudo, entre todas as matérias que tiveram acesso, e que ele teve acesso durante todo esse processo, desenvolvendo ferramentas inéditas, ou seja, extraindo uma força subjacente para poder sobreviver àquela destruição. Hoje, eu, ex-criança abusada, por que esse? Porque eu arrebentei o fio do meu recalque. Há muitos anos, desde os 24 anos, onde eu me tornei casto celibatário por recalque. E esse recalque foi até recentemente, quando eu me tornei psicanalista, e hoje eu sou casto, celibatário, não casei, não tive filhos, não vou casar, não vou ter filhos, porque eu sou um missionário. Hoje eu sou casto, celibatário, sublimado. Eu não tenho o recalque como algo que me afasta das pessoas. Hoje eu atendo somente online, porque eu quero atender pessoas de todo o Brasil. E eu desenvolvi um método eficiente que não faz nenhuma distinção entre o presencial e o online. O resultado é exatamente o mesmo. Eu construí um setting psicanalítico, eu abro a cena e eu tenho um talento para trazer a pessoa como se ela estivesse falando comigo neste momento, presencialmente, na minha frente. E esse meu talento em especial faz com que eu atenda eficientemente pessoas que foram abusadas, adultos que tiveram a sua criança abusada, sexualmente em especial. E todos os adultos que tiveram a sua criança abusada estão se libertando, assim como eu me libertei.
Hoje eu sou sublimado na minha sexualidade graças ao que eu chamo de terapia analítica contratransferencial, porque cada criança abusada eu tinha catarse junto com ela. Depois estude o que é contratransferência para não gastar muito energia nisso aqui. Eu fiz um pareamento, ou seja, através da contratransferência eu fiz a catarse e continuei o processo catártico. Eu apliquei em mim mesmo a técnica de dissecação do recalque e abri todas as minhas memórias ocultas. Arrebentei esse fio, isso virou história e isso é apenas uma cicatriz na minha linha do tempo. Ah, mas por que foi tão difícil de falar quando você falou do apelido, principalmente? Por que travou a sua garganta? Porque eu estou me expondo. Uma coisa é elaborar para dentro, a outra coisa é expor para fora. Então, eu ainda estou lubrificando esse mecanismo até que isso de fato se torne uma cicatriz completa, e é por isso que eu estou me expondo. Para que isso seja passado, algo passado que se tornou passado. Ou seja, nós vamos a partir deste momento estabelecer uma nova conexão. Eu me declaro casto, celibatário, missionário, que tem como foco, embora eu atenda todas as pessoas que me procuram, tem como foco adultos que foram abusados na infância. E alguns, acredite, não tem nem a lembrança de que foram, mas que vêm com relato de relacionamentos abusivos, não só matrimonial, mas não só conjugal, mas também com relação a assédios morais da empresa, assédios entre os amigos, enfim. Esse adulto tem a sua criança disfarçada, o seu recalque disfarçada de consciência e atrai os predadores o tempo todo. Eu descobri mecanismos de identificação, de diagnóstico coletivo, e eu posso afirmar que nós somos uma sociedade extremamente doente e polarizada, entre vítimas e algozes, entre abusados e abusadores. Na infância você escolhe um papel. Quando você não é, você escolhe entre o abusador, pai, e a abusada mãe, ou o abusador, a mãe, e o abusado pai. Quem você escolher quimicamente, você vai buscar o outro. São seus modelos referenciais. E é um recorte didático para que a gente entenda que sim, nós somos uma sociedade doente. Que sim, houve uma pandemia entre as décadas de 60 e 90 de abuso infantil. Uma pandemia entre primos, pais e filhos, entre tios, e assim, a estrutura é a mesma. Não conta para ninguém, senão não vão te amar, você não pode falar isso para ninguém, recalca, e mais tarde isso vai assombrar em forma de consciência esses adultos pelo resto da vida. Lembre-se que o recalque na superfície, obrigando a gente a reviver o abuso, é só um pedido de ajuda, não auto-boicote. O inconsciente não auto-boicota. O inconsciente pede ajuda. Mas como a gente não entende, assim como ele codifica o sonho para vir para a superfície, ele nubla, ele mascara, ele veste o recalque de consciência para a gente achar que isso é a gente. Reproduz a situação para a gente entender que ela tem que acabar. Portanto, enquanto a gente não entender isso, a gente continua vítima desses abusos. Agora, talvez, muitos dos meus amigos de infância e adolescência vão entender o outro lado da moeda. É muito comum as pessoas falarem, não, na minha época não tinha bullying. Todo mundo brincava com todo mundo. Diz o agressor, diz o buller, diz o abusador. Porque isso, quem está nessa estrutura, está na estrutura do abusador, e é bom fazer uma reciclagem, porque eu estive do outro lado e não é desse jeito. E há sim abusos e abusadores, ninguém leva isso sem recalque. Eu levei de boa, diz o abusador. Então há personagens. Então é interessante entender que de um lado está o abusador fazendo pleito de que isso é brincadeira. Não existe brincadeira. Ninguém destrói a identidade do outro por brincadeira. Todos os apelidos xistes são recalques subindo para a superfície. Então o abusador usa o xiste para dizer que é brincadeira. Bom, eu não vou me estender nesse assunto, porque aqui a ideia é dizer que sim, nós, crianças abusadas na infância, temos um direito na sociedade extremamente doente, mas que vai começar
através dessa e de diversas outras ferramentas, a se curar. Nós vamos nos curar de nós mesmos. E, de novo, o recalque é um pedido de ajuda e nunca um auto-boicote. Eu sou o Vande Rocha, psicanalista não verbal. Eu sou casto celibatário, missionário, que tem como pauta de vida trabalhar adultos que tiveram as suas crianças abusadas sexualmente. E é por isso que eu fiz essa live de hoje. Gratidão imensa pela sua presença e que você possa compartilhar essa live para que ela chegue com essas informações para todos os adultos que foram abusados na infância. De que o que eles fazem hoje é simplesmente o seu recalque pedindo ajuda, mascarado de consciência. Isso não é eles. Eles estão como pedido de ajuda, não auto-boicote. Gratidão, eu não vou interagir com vocês hoje. Essa live é também um desabafo, mas ela é uma declaração de que neste momento eu sei o que eu estou fazendo no planeta. Gratidão imensa e no futuro, obviamente, eu estou livre geograficamente e é por isso que agora eu entendi que toda a minha destruição social, toda a minha destruição profissional, toda a minha destruição financeira, que fez uma série de vítimas como efeitos colaterais da minha própria destruição, da minha própria compensação afetiva, hoje eu entendo. E hoje, inclusive, todas as pessoas que passaram pela minha vida vão entender que depois que eu reestruturar todo esse passado que ainda está, em déficit, fruto dos atos que eu tive que cometer por essa ânsia de me compensar afetivamente, quando eu reestruturar a minha vida com liberdade geográfica, eu vou morar na praia, de frente para o mar, vou comprar um pranchão de uma quilha, uma bicicleta, e vou passar a minha vida num setting psicanalítico, dedicando a minha vida ao estudo, porque eu tenho a minha formação, muita gente não sabe, mas a psicanálise é uma formação prevista pelo CBO, pelo Código Brasileiro de Ocupação, do Ministério do Trabalho, então é uma formação de curso livre, de 2 anos, de 2 a 3 anos. Junto com isso, eu fiz essa formação e também estou fazendo a minha formação na 2ª turma da Uninter, da Universidade Internacional, como bacharel lato sensu. Eu sou bacharelando lato sensu em psicanálise. Então eu vou fazer parte da 2ª turma do Brasil, o MEC está dando nota para o meu curso neste momento, neste ano. Eu separei parte da 2ª turma de psicanalistas acadêmicos formados no nosso país. E aí eu vou abrir o resto da minha vida, pesquisas, artigos científicos, mestrados, doutorados, e estou escrevendo um livro a respeito do tema abuso infantil, que eu só não vou pôr o título agora, porque ele ainda está para ser registrado, eu ainda não registrei a obra, mas eu já fiz o rascunho, vou registrar a obra e aí eu vou compartilhar com vocês esse livro que vai tratar especificamente de adultos que foram abusados na infância e caminhos, ou seja, essa live vai se transformar num tratado. Bom, é isso. Gratidão, eu sinto muito se em algum momento essa live foi um pouco densa, mas eu creio que esse assunto pedia que eu fosse lúcido, porque é lícito que as pessoas saibam disso. Enfim, gratidão, mais uma vez, e eu sinto muito por não interagir, mais uma vez, essa live está em forma de comunicado e não de interação. Gratidão, paz e bem.